A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler o capítulo 6. Pensamentos Errantes, da página 125 a 138, por John Wesley, texto da edição de 1872. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Mas Deus levará cativo todo pensamento à obediência de Cristo, para que nenhum pensamento errante encontre lugar na mente, mesmo enquanto permanecemos no corpo? Assim, alguns sustentaram veementemente. Sim, alguns afirmaram que ninguém é perfeito em amor se não estiver aperfeiçoado no entendimento de que todos os pensamentos errantes foram eliminados, a menos que toda emoção e todo temperamento sejam santos, justos e bons, e também que todo pensamento individual que surja na mente seja sábio e regular. Essa questão não é de pouca importância, pois quantos dos que temem a Deus, sim, e o amam, talvez de todo o coração, ficaram muitos angustiados por causa disso? Quantos, por não entenderem direito, não apenas se angustiaram, mas ficaram com a alma gravemente ferida, lançados em raciocínios não proveitosos e sim maliciosos, que diminuíram seu movimento em direção a Deus e o enfraqueceram ao correr a carreira que lhes estava proposta. Mais do que isso, muitos, por meio da má compreensão disso, rejeitaram o precioso dom de Deus. Eles foram induzidos primeiramente a duvidar e depois a negar a obra que Deus havia realizado em sua alma. E com isso entristeceram o Espírito de Deus, até que ele se retirou e os deixou em treva total. Então, como se explica o fato de, em meio à abundância de livros publicados ultimamente acerca de quase todos os assuntos, nenhum versar sobre pensamentos errantes, pelo menos nenhum que satisfaça a mente calma e séria? Para isso, em algum grau, proponho-me a perguntar. Número 1. Quais são os vários tipos de pensamentos errantes? Número 2. Quais são as suas causas gerais? Número 3. Quais deles são pecaminosos e quais não são? Número 4. De quais deles podemos esperar e orar para sermos libertos? Número 1. Proponho-me a perguntar primeiramente: quais são os vários tipos de pensamentos errantes? Os tipos específicos são inumeráveis, mas, em geral, eles são de dois tipos: pensamentos que se desviam de Deus e pensamentos que se desviam do ponto específico que temos em mãos. Letra A. No tocante aos primeiros, todos os nossos pensamentos são naturalmente desse tipo, porque desviam-se continuamente de Deus. Nada pensamos a seu respeito. Deus não está em todos os nossos pensamentos. Todos e cada um de nós somos como o apóstolo observa. Abre aspas. Sem Deus no mundo. Fecha aspas. Pensamos que amamos, mas não amamos a Deus. Portanto, não pensamos nele. Ou, se de quando em quando somos compelidos a pensar nele durante algum tempo, não temos prazer nisso. Pelo contrário, como esses pensamentos são não apenas insípidos, mas desagradáveis e penosos, nós os expulsamos o mais rapidamente possível e retornamos ao que amamos pensar. Dessa maneira, o mundo e as coisas do mundo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, o que veremos, o que ouviremos, o que ganharemos, como agradaremos aos nossos sentidos ou à nossa imaginação, ocupam todo o nosso tempo e monopolizam todo o nosso pensamento. Durante todo o tempo, portanto, em que amamos o mundo, isto é, enquanto estamos em nosso estado natural, todos os nossos pensamentos, da manhã à noite e da noite à manhã, não passam de pensamentos desviantes. Letra B. Porém, muitas vezes estamos não somente, abre aspas, sem Deus no mundo, fecha aspas, mas também lutando contra ele, uma vez que, por natureza, existe em todo o homem uma, entre aspas, mente carnal que é hostil a Deus. Não admira, portanto, que os homens tenham uma abundância de pensamentos incrédulos, seja dizendo no seu coração, entre aspas, não a Deus, ou questionando, se não negando, seu poder ou sabedoria, sua misericórdia, justiça ou santidade. Vou repetir, irmãs.
Não admira, portanto, que os homens não tenham abundância de pensamentos incrédulos, seja dizendo em seu coração, entre aspas, não a Deus, ou questionando, se não negando seu poder ou sabedoria, sua misericórdia, justiça ou santidade. Não admira que frequentemente duvidem de sua providência, no mínimo de que ela se estenda a todos os eventos, ou que mesmo que a admitam, ainda se entretêm murmurando ou resmungando pensamentos, quase relacionada a esses, frequentemente ligadas a eles. Estão as imaginações soberbas e vãs. Repito, às vezes somos tomadas por pensamentos irados, maldosos ou vingativos. Outras vezes, por cenas imaginárias de prazer, sejam dos sentidos ou da imaginação, por meio dos quais a mente terrena e sensual se torna ainda mais terrena e sensual. Ora, por todos esses meios, esses pensamentos travam uma indiscutível guerra com Deus. Esses são os tipos mais fortes de pensamentos desviantes. Letra C. Amplamente diferente desses é o outro tipo de pensamentos errantes, no qual o coração não se desvia de Deus, mas o entendimento vagueia e partir do ponto específico que antes tinha em vista. Por exemplo, eu me sento para considerar as palavras do versículo que precede o texto. Abre aspas. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Fecha aspas. 2 Coríntios 10, 4. Eu penso, abre aspas, isso só pode ser o que acontece com todos os que são chamados cristãos. Por outro lado, quão diferente. Procure em quase todas as partes daquele que é denominado mundo cristão, Que tipo de armas eles estão usando? Em que tipo de guerra eles estão envolvidos? Enquanto homens como inimigos despedaçam uns aos outros em toda a fúria infernal da guerra? Veja como esses cristãos amam uns aos outros. Em que são eles preferíveis a turcos e pagãos? Que abominação pode ser encontrada entre maometanos ou ateus que não seja encontrada também em cristãos? Fecha aspas. E assim, antes que eu perceba, minha mente se transita de uma circunstância para outra. Ora, todos esses são, em certo sentido, pensamentos errantes, porque embora não se desviem de Deus, muito menos lutem contra ele, ainda assim se perde no ponto específico que eu tinha em vista. Número 2. Tal é a natureza, tais são os tipos, para falar de maneira útil em vez de filosófica, de pensamentos errantes. Porém, quais são suas causas gerais? Consideraremos isso em segundo lugar. Letra A. É fácil observar que a causa do primeiro tipo de pensamento que se opõe ou se desvia de Deus é, em geral, um temperamento pecaminoso. Por exemplo, por que Deus não está em todos os pensamentos, em qualquer um dos pensamentos de um homem natural? Por uma razão simples, seja rico ou pobre, instruído ou iletrado, ele é ateu, embora não seja tão vulgarmente assim chamado. Ele ou não conhece a Deus ou não o ama. Por que seus pensamentos estão continuamente vagando pelo mundo? Porque ele é idólatra. Ele, de fato, não cultua uma imagem ou se curva ao tronco de uma árvore. Contudo, está afundado em idolatria igualmente condenável. Ama, isso significa adora o mundo. Ele busca a felicidade nas coisas que são vistas, nos prazeres que perecem ao ser usados. Porque seus pensamentos estão perpetuamente se desviando da finalidade de seu ser, o conhecimento de Deus em Cristo? Porque ele é incrédulo, porque ele não tem fé, ou pelo menos não mais do que um diabo. Então todos esses pensamentos errantes brotam fácil e naturalmente dessa raiz maligna de incredulidade. Letra B. O mesmo ocorre em outros casos: soberba, ira, vingança, vaidade, concupiscência, cobiça, todas elas ocasionando pensamentos adequados à sua própria natureza. E assim o faz toda disposição pecaminosa da qual a mente humana é capaz. Os pormenores são quase impossíveis de enumerar. E isso nem é necessário. Basta observar que tantos quantos sejam os temperamentos perversos que possam encontrar um lugar em qualquer alma, de tantas maneiras a alma se afastará de Deus pelos piores tipos de pensamentos errantes. Letra C. As causas desse último tipo de pensamentos errantes são extremamente diversas. Milhares deles são ocasionados pela união natural entre a alma e o corpo.
quão imediata e profundamente o entendimento é afetado por um corpo doente. Basta o sangue fluir irregularmente no cérebro e todo pensamento habitual termina. Segue-se uma loucura furiosa e depois adeus a toda uniformidade de pensamento. Sim, basta os ânimos serem inquietados ou agitados em certo grau e uma loucura temporária, um delírio, impede todo o pensamento estabelecido. E a mesma irregularidade de pensamento não é, em alguma medida, ocasionada por todo distúrbio nervoso? Assim, entre aspas, corpo corruptível pressiona a alma e faz com que ela pense em muitas coisas. Vou repetir essa frase, irmãs. O corpo corruptível pressiona a alma e faz com que ela pense em muitas coisas. Letra D. Porém, isso só é causado em tempos de enfermidade ou distúrbio sobrenatural? Não. Pouco mais ou pouco menos em todos os momentos, mesmo em estado de saúde perfeita. Por mais saudável que um homem seja, ele será mais ou menos delirante a cada 24 horas. Afinal, ele não dorme? E enquanto dorme, não está sujeito a sonhar? E quem é então senhor de seus próprios pensamentos ou capaz de preservar a ordem e a consciência deles? Quem pode então mantê-los fixos em qualquer ponto ou impedir que vagueie entre um extremo e outro? Letra E. Porém, suponha que estejamos acordados. Estamos sempre tão acordados a ponto de poder governar firmemente nossos pensamentos? Não estamos inevitavelmente expostos a extremos opostos, devido à própria natureza dessa máquina que é o corpo? Às vezes somos muito lentos, demasiadamente enfadonhos e languidos para seguir qualquer cadeia de pensamentos. Às vezes, por outro lado, estamos muito ativos. Sem permissão, a imaginação começa a ir de um lado para o outro e nos leva para lá e para cá, quer desejamos ou não. E tudo isso ocorre pelo movimento meramente natural dos ânimos ou da vibração dos nervos. Letra F. Além disso, quantas variações de pensamento podem surgir das diversas associações de nossas ideias, feitas inteiramente sem nosso conhecimento e independentemente de nossa escolha? Como essas conexões são formadas, não sabemos dizer, mas elas são formadas de 1000 maneiras diferentes. Tampouco está no poder do mais sábio ou mais santo dos homens romper essas associações ou impedir as suas necessárias consequências, objetos de observação diária. Basta o fogo tocar apenas uma das extremidades do trem e ele passará imediatamente de um vagão para o outro. Letra G. Repetindo, fixemos tão diligentemente quanto formos capazes nossa atenção em qualquer assunto, e surgindo prazer ou dor especialmente intenso, esse exigirá nossa atenção imediata e nosso pensamento se fixará nele. Ele interromperá a contemplação mais estável e desviará a mente do seu assunto favorito. Letra H. Essas causas de pensamentos errantes estão dentro de nós, estão entrelaçadas à nossa exata natureza. Porém, de semelhante modo, surgem natural e necessariamente dos diversos impulsos provenientes de objetos externos. O que quer que atinja o órgão do sentido, o olho ou a orelha, despertará na mente uma percepção, e, consequentemente, tudo o que vemos ou ouvimos interromperá nossa linha anterior de pensamento. Todo homem, portanto, que faz algo à nossa vista ou fala qualquer coisa que ouvimos, faz com que a nossa mente vagueie, em maior ou menor grau, saindo do ponto que estava pensando antes. Letra I. E não há dúvida de que os espíritos malignos que estão continuamente buscando a quem possam devorar, fazem uso de todas as causas anteriormente mencionadas para inquietar e distrair a nossa mente. Às vezes por um desses meios, outras vezes por outro, eles nos atormentarão e nos deixarão perplexos, e tanto quanto Deus permitir, interromperão nossos pensamentos, particularmente quando esses estiverem envolvidos nos melhores assuntos. Nem isso é totalmente estranho. Eles estenderão as próprias fontes do pensamento e saberão de quais órgãos do corpo dependem mais imediatamente a imaginação, o entendimento e todas as outras faculdades da mente. E, portanto, eles sabem como, afetando esses órgãos, afetar as ações que dependem deles. Acrescente a isso que eles são capazes de ajeitar 1000 pensamentos sem qualquer dos meios anteriores, sendo tão natural o espírito agir sobre o espírito quanto é a matéria agir sobre a matéria. Considerando tudo isso, não podemos nos admirar
de o nosso pensamento se desviar com tanta frequência de qualquer ponto que tenhamos em vista. Número 3. A terceira coisa a ser investigada é quais tipos de pensamentos errantes são pecaminosos e quais não são. E, primeiramente, todos os pensamentos que se deviam de Deus, que não deixam espaço para Ele em nossa mente, são indubitavelmente pecaminosos, porque todos eles implicam ateísmo prático e por meio deles estamos sem Deus no mundo. E muito mais são todos aqueles contrários a Deus que implicam oposição ou inimizade para com Ele. Assim são todos os pensamentos murmurantes, descontentes que dizem de fato, abre aspas, não aceitaremos o teu governo sobre nós, fecha aspas. Todos os pensamentos incrédulos, seja no tocante a seu ser, seus atributos ou sua providência. Quero dizer, sua providência específica sobre todas as coisas, assim como todas as pessoas do universo, aquela sem a qual, abre aspas, nenhum pardal cai em terra, fecha aspas, pela qual, abre aspas, os cabelos todo da cabeça estão contados, fecha aspas, porque uma providência geral, assim chamada vulgarmente, distinta de uma específica, não passa de uma palavra decente e agradável que significa simplesmente nada. Letra A. Novamente, todos os pensamentos que brotam de índoles pecaminosas são indubitavelmente pecaminosos. Assim são, por exemplo, aqueles que brotam de uma índole vingativa por soberba, luxúria ou vaidade. Abre aspas. Não pode a árvore má produzir frutos bons. Fecha aspas. Portanto, se a árvore é má, assim também serão obrigatoriamente os frutos. Letra B. E assim precisam ser aqueles que produzem ou alimentam qualquer índole pecaminosa, índoles que dão origem à soberba ou à vaidade, à ira ou ao amor pelo mundo, ou confirmam e nutrem essas ou qualquer outra índole, paixão ou afeição profana. Afinal, não só tudo que flui do mal é mal, mas também aquilo que leve ao mal, o que quer que tende a alienar a alma de Deus e a torná-la ou mantê-la terrena, sensual e diabólica. Letra C. Assim, até mesmo os pensamentos ocasionados por fraqueza ou doença, pelo mecanismo natural do corpo ou pelas leis da união vital, por mais inocentes que possam ser em si mesmo, tornam-se pecaminosos quando produzem ou acalentam e alimentam em nós qualquer índole pecaminosa. Suponha a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou a soberba da vida. De semelhante modo, se os pensamentos errantes ocasionados por palavras ou atos de outros homens causam ou alimentam qualquer disposição errada, já começam pecaminosos, e o mesmo podemos observar quanto aos que são sugeridos ou injetados pelo diabo. Quando ministram a qualquer índole terrena ou diabólica, o que fazem sempre que lhes damos lugar, e com isso os tornamos nossos. Eles são igualmente pecaminosos com as índoles as quais ministram. Letra D. Porém, abstraindo-nos desses casos, os pensamentos errantes, no último sentido da palavra, isso é, pensamentos em que nossa compreensão se desvia do ponto que tem em vista, não são mais pecaminosos do que o movimento do sangue nas nossas veias ou as motivações presentes em nosso cérebro. Se eles surgem de uma constituição instável, ou de alguma fraqueza ou distúrbio acidental, são tão inocentes quanto ter uma constituição fraca ou um corpo enfermo, e certamente ninguém duvida, mas um nervosismo, uma febre de qualquer tipo e um delírio passageiro ou duradouro podem consistir com a perfeita inocência. E se surgirem em uma alma unida a um corpo saudável, seja em decorrência da união natural entre o corpo e a alma, ou de qualquer uma de 10.000 transformações que podem ocorrer nos órgãos do corpo que ministram ao pensamento. Em qualquer desses casos, eles são tão perfeitamente inocentes quanto as causas das quais se originam. E assim são eles quando decorrem das associações casuais e involuntárias de nossas ideias. Letra E. Se nossos pensamentos se desviam do ponto que tínhamos em vista em decorrência de diversas influências de outros sobre os nossos sentidos, são ainda igualmente inocentes, porque não é mais pecaminoso entender o que eu vejo e ouço, e em muitos casos sou incapaz de não ver, ouvir e compreender do que ter olhos e orelhas. Abre aspas.
Mas se o diabo injeta pensamentos errantes, esses pensamentos não são malignos? Fecha aspas. Eles são problemáticos e, nesse sentido, malignos, porém não pecaminosos. Eu não sei se ele falou ao nosso Senhor com a voz audível. Talvez ele tenha falado ao seu coração somente quando disse, abre aspas, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Fecha aspas. Porém, quer ele tenha falado interior ou exteriormente, certamente o nosso Senhor entendeu o que ele disse. Ele teve, portanto, um pensamento correspondente àquelas palavras. Porém, foi um pensamento pecaminoso? Nós sabemos que não. Nele não havia pecado, nem em atos, nem em palavras, nem em pensamentos. Também não há qualquer pecado em 1000 pensamentos do mesmo tipo que Satanás possa injetar em qualquer um dos seguidores do nosso Senhor. Letra F. Segue-se que nenhum desses pensamentos errantes, o que quer que seja que pessoas imprudentes tenham afirmado, afligido, a quem o Senhor não havia afligido, é inconsistente com o perfeito amor. De fato, se fosse não apenas uma dor aguda, mas o próprio sono seria inconsistente com ele. Dor aguda, porque sempre que sobreviver, seja o que for que estivéssemos pensando antes, essa dor interromperá o nosso pensamento e, é claro, levará os nossos pensamentos para outro canal. Sim, e o próprio sono, por ser um estado de insensibilidade e estupidez, que, como tal, geralmente está misturado com pensamentos que vagam pela terra, soltos, selvagens e incoerentes. Contudo, certamente são consistentes com o perfeito amor. Assim, portanto, são todos os pensamentos errantes desse tipo. Número 4. Do que foi observado, é fácil dar uma resposta clara à última pergunta. Que tipo de pensamentos errantes podemos esperar e orar para sermos libertos? Letra A. Do primeiro tipo de pensamentos errantes, aqueles em que o coração se desvia de Deus, de tudo que é contrário à sua vontade, ou que nos deixam em Deus no mundo, ou que nos deixam sem Deus no mundo. Todas as pessoas aperfeiçoadas no amor são inquestionavelmente libertas. Essa libertação, portanto, podemos esperar. Podemos e devemos orar por ela. Pensamentos errantes desse tipo implicam incredulidade, se não inimizade contra Deus, mas a ambos ele destruirá. Levará a um completo fim. E, de fato, não seremos absolutamente libertos de todos os pensamentos errantes pecaminosos. Todas as pessoas aperfeiçoadas no amor são libertas deles. Caso contrário, não foram salvas do pecado. Homens e demônios tentarão essas pessoas de todas as maneiras, mas não poderão prevalecer contra elas. Letra B. No tocante a este último tipo de pensamento errante, o caso é amplamente diferente. Enquanto a causa não for removida, não poderemos esperar que o efeito cesse, porém suas origens permanecerão enquanto permaneceremos no corpo. Portanto, temos todos os motivos para acreditar que os efeitos também continuarão durante muito tempo. Letra C. Para ser mais específico, suponha que uma alma, por mais santa que seja, habite em um corpo disfuncional. Suponha que o cérebro esteja tão fortemente desordenado que resulte em loucura furiosa. Todos os pensamentos não serão selvagens e desconectados enquanto esse distúrbio continuar? Suponha que uma febre cause aquela loucura temporária que denominamos delírio. Pode haver algum pensamento conexo até o delírio ser removido? Sim. Suponha que aquilo que denominamos distúrbio nervoso aumente a ponto de causar, no mínimo, uma loucura parcial. Não haverá 1000 pensamentos errantes? E esses pensamentos irregulares não continuarão, obrigatoriamente, enquanto persistir o distúrbio que os causa? Letra D. Não ocorrerá o mesmo em relação aos pensamentos que necessariamente se seguem a uma dor violenta? Em maior ou menor grau, eles continuarão enquanto a dor continuar, pela ordem inviolável da natureza. De semelhante modo, essa ordem se imporá quando os pensamentos forem perturbados, anulados ou interrompidos por qualquer falha de apreensão, julgamento ou imaginação, fluindo da constituição natural do corpo. E quantas interrupções podem surgir da associação inexplicável e involuntária de nossas ideias? Ora, todas elas são, direta ou indiretamente, causadas pelo corpo corruptível pressionando a mente. Também não podemos, portanto, esperar que elas sejam removidas até, abre aspas, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, 54. Letra E. E somente então, quando nos deitarmos no pó, seremos libertos
dos pensamentos errantes ocasionados pelo que vemos e ouvimos dentre aqueles pelos quais estamos agora cercados. Para evitá-los, precisamos sair do mundo, porque enquanto permanecermos nele, enquanto houver homens e mulheres ao nosso redor e tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas que vemos e ouvimos diariamente, certamente afetarão a nossa mente, e em maior ou menor grau entrarão e interromperão os nossos pensamentos anteriores. Letra F. E durante todo o tempo em que vagarem de um lado para o outro em um mundo miserável e disfuncional, espíritos malignos atacarão, quer possam prevalecer ou não, todo habitante de carne e sangue. Eles incomodarão até mesmo aqueles a quem não podem destruir. Eles atacarão ainda que não possam vencer. E desses ataques de nossos irrequietos e incansáveis inimigos, nós não devemos buscar livramento enquanto não estivermos alojados onde, abre aspas, os maus cessam de perturbar e repousam os cansados. Fecha aspas. Jó 3,17. Letra G. Resumindo o todo. Esperar libertação dos pensamentos errantes causados por espíritos malignos é esperar que o diabo morra ou adormeça, ou pelo menos não mais se comporte como um leão que ruge. Esperar libertação daqueles pensamentos causados por outros homens é esperar que os homens deixem de existir na Terra ou que sejamos absolutamente isolados deles e não tenhamos relacionamento com eles, ou que, tendo olhos não vejamos e tendo ouvidos não ouçamos, e sim sejamos tão insensíveis quanto toras de madeiras ou pedras. E orar por libertação daqueles pensamentos ocasionados pelo corpo é de fato orar para que possamos deixar o corpo. Caso contrário, é orar por impossibilidades e absurdos. Orar para que Deus reconcilie contradições pela continuação de nossa união com o corpo corruptível sem as necessárias consequências naturais dessa união. É como se devêssemos orar para ser anjos e homens, mortais e imortais ao mesmo tempo. Não, mas quando o imortal é chegado, a mortalidade é eliminada. Letra H. Em vez disso, oremos tanto com o espírito quanto com o entendimento, para que todas essas coisas possam cooperar conjuntamente para o nosso bem, para que possamos sofrer todas as enfermidades de nossa natureza, todas as interrupções dos homens, todos os ataques e sugestões dos espíritos malignos, e em tudo, entre aspas, sermos mais que vencedores. Oremos para sermos libertos de todo pecado, que tanto a raiz como o galho sejam destruídos, que sejamos, abre aspas, purificados de toda impureza, tanto da carne como do espírito, fecha aspas, 2 Coríntios 7:1. De toda disposição, palavras e obras malignas, que, abre aspas, amemos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Marcos, fecha aspas, Marcos 12:30. Para que todo o fruto do Espírito seja encontrado em nós, não apenas amor, alegria e paz, mas também, abre aspas, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fecha aspas. Gálatas 5, 22, 23. Ore para que todas essas coisas floresçam e sejam abundantes. Aumentem em sua vida cada vez mais até que lhe seja ministrada a entrada abundante no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãs? Acabamos aqui o capítulo 6.